Mais uma pessoa aqui, 3, 2, 1, estamos gravando. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas para a nossa aula de número 19. Tive que confirmar aqui. Número 19 do Biblific, nós falaremos sobre redenção, remissão e propiciação. Semana passada falamos sobre justificação, um dos assuntos mais importantes do Novo Testamento, sinceramente, um dos mais importantes mesmo, básicos, que todo cristão precisava saber, que todo cristão precisa saber. E por incrível que pareça, é o assunto que a maioria dos cristãos acha difícil. Quando as pessoas leem Romanos, as pessoas não entendem Romanos. E aí hoje, aliás, semana passada a gente falou um pouquinho sobre isso. Então, se alguém um dia perguntar para você sobre justificação, você fala assim, tem na aula 18 do Biblific. Cara, faz sua matrícula no Biblific, simples, faz sua matrícula, assiste a aula 18, fim de conversa, você não tem mais dúvida. Hoje a gente vai falar sobre redenção, remissão e propiciação, que também que também são assuntos importantíssimos, que são concomitantes, que são juntos, que andam juntos, caminham juntos com a justificação. Então vamos abrir os nossos textos aqui, o nosso texto em Romanos 3. Todo mundo vendo a Bíblia? Tá certinho? Beleza, muito bem. Vamos ler Romanos 3 a partir do versículo 21. Eu vou dar meia hora de aula e depois o Norberto assume. Quer dizer, eu espero que eu dê meia hora de aula e daí o Norberto assume. Beleza? Versículo 21 diz o seguinte: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós vimos isso na semana passada, dizendo que não existe um justo sequer. Versículos anteriores, aqui no capítulo 3, Paulo faz uma menção ao Salmo 14 e ao Salmo 53, dizendo que não existe um justo sequer, não existe ninguém bom. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus, todos nós, seres humanos, somos pecadores. Não existe absolutamente ninguém bonzinho. Não existe essa conversinha de essa é uma pessoa boa, é uma pessoa iluminada. Não, não existe isso, a não ser que a pessoa esteja em Cristo. Versículo 24 diz, versículo mais importante de hoje, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mediante a redenção. Sublinhe, marque, circule, se você estiver lendo a sua Bíblia, é isso. Versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Versículo 24, repetindo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, todos nós estávamos destituídos, carentes, carecíamos da glória de Deus, e agora, pela fé em Jesus, nós somos justificados pela graça. Só que existe um fator gerador da justificação, existe um fator que gera a justificação. Existe, e eu gosto de usar essa imaginação, existe aquilo que acontece nos backstages, aquilo que acontece nos bastidores no reino espiritual, enquanto Jesus está lá morrendo, passando o sábado sepultado, passando o sábado morto e ressuscitando no domingo. Existem algumas coisas que acontecem atrás da cortina daquilo que está acontecendo ali, nos behind the scenes. Quando você vê, às vezes, um documentário de um filme que você gosta, e você tem curiosidade de ver como é que o filme foi feito, o que tinha atrás das câmeras, o que tinha atrás ali das luzes, do estúdio, o que estava acontecendo ali. E quando a gente fala sobre redenção, remissão e propiciação, é mais ou menos isso, é o que está acontecendo. Enquanto Jesus está morrendo na cruz, é o que está acontecendo atrás das cortinas. É como se fosse o processo espiritual daquilo que está acontecendo. É como se fosse uma fabricação da justificação. E existe um passo que aconteceu aqui para que essa justificação fosse realmente feita, realmente consolidada nas nossas vidas na obra de Cristo. E para a gente explicar um pouquinho sobre redenção e remissão,
E essa é a minha parte hoje, falar sobre redenção e remissão. E embora remissão não esteja aqui no versículo 24, ela sempre está linkada, sempre está intrínseca à redenção, e a gente já vai saber por quê. Eu gostaria que a gente abrisse juntos aqui o nosso texto em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13 de Colossenses diz o seguinte: Ele, Deus, nos libertou do império das trevas, império, circule, marque, sublinhe, império das trevas, e nos transportou para o reino. Aliás, antes disso, ele nos libertou, circule, marque e sublinhe, do império, circule, marque, sublinhe, das trevas e nos transportou para o reino, circule, marque, sublinhe, do Filho do seu amor, no qual temos, então, aquilo que Paulo cita em Romanos, redenção e a remissão dos pecados. Redenção e remissão. Para a gente entender certinho o que está acontecendo nesse versículo, para a gente entender bonitinho o que Paulo quis dizer com redenção e remissão, antes disso, a gente precisa entender o que Paulo escreve aqui, onde eu estou selecionando. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Começa com a semântica da frase aqui. Paulo era sensacional. Em algumas palavras, ele escreve um conceito super complexo para a gente entender. Mas ele começa dizendo o seguinte: ele, Deus, nos libertou. Quer dizer, então, que nós estávamos presos. Quer dizer, então, que nós éramos escravos de alguma coisa. Nós não éramos livres. Está dizendo que Deus nos libertou do império das trevas. Quer dizer que o império das trevas era aquilo que nos escravizava, era aquilo que nos prendia. Nós estávamos presos ao império das trevas. Nós não estávamos livres. Isso só aconteceu depois da redenção e da remissão dos pecados. Se a gente for parar para pensar, um texto paralelo aqui, e é importante a gente usar sempre esses textos paralelos de Efésios para explicar o que Paulo quer dizer. Efésios 2:1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos, aqui ó, filhos da ira, como também os demais. Paulo está querendo dizer o seguinte: antes de Cristo nós éramos escravos do império das trevas, filhos da desobediência, filhos da ira, e andávamos segundo as inclinações da nossa carne. Nós éramos escravos da nossa própria carne. Então nós éramos escravos das trevas, éramos escravos do império das trevas e éramos escravos da nossa própria carne. Ari, por que você está usando Efésios para explicar Colossenses? Só para a gente contextualizar um pouquinho. Colossenses e Efésios são complementares. É como se Colossenses fosse a introdução à carta que Paulo escreveu aos Efésios. Colossenses e Efésios ficavam basicamente na mesma região, na Ásia Menor. E se distavam em mais ou menos 100 a 120 quilômetros uma da outra. Então, as duas igrejas eram muito perto uma das outras. Então, ele manda essa carta para Colossenses como uma introdução àquilo que ele falaria com um pouquinho mais de tempo em Efésios. Talvez Efésios seja a carta de Paulo mais complexa a ser lida. E Paulo diz: nós éramos escravos do império das trevas, éramos filhos da desobediência, éramos filhos da ira, éramos escravos do pecado, escravos da vontade da nossa carne, mas no versículo 4 ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, estando nós escravos do império das trevas, estando nós escravos da carne, filhos da desobediência, filhos da ira, nos deu vida juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. E juntamente com ele, em Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, no reino do Filho do seu amor. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie,
pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esses dois textos basicamente dizem a mesma coisa. Éramos escravos das trevas, e aí Deus, pelo amor que ele tem por nós, pela misericórdia que se manifestou pela obra de Cristo, ele nos transporta do império das trevas, ele nos liberta do império das trevas e nos transporta, então, para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transporta para estarmos em pecado, para então nós começarmos a estar em Cristo. Ele faz isso. Só que é interessante, se a gente voltar no texto aqui de Colossenses, Colossenses 1, versículo 13, é interessante a semântica aqui que Paulo usa, porque Paulo fala o seguinte: Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E isso aqui é muito significativo e eu não sei se você já tinha percebido em algum momento que Paulo tinha escrito isso. Ele faz uma diferenciação, ele diz que as trevas trabalham como um império trabalha e Deus trabalha como um reino trabalha. E existe uma diferença absurda, abissal, gigantesca entre uma coisa e outra. Quando Paulo fala sobre libertar do império das trevas, ele estava preso quando ele escreveu isso. Ele sabia do que ele está falando, ele sabia do que o Império Romano podia fazer, ele conhecia o Império Romano, e quando ele fala que nós fomos libertos do império das trevas, nesse caso, ele sabia muito bem o que um escravo no Império Romano sofria. Porque o império, não sei se você já percebeu, um reino governa sobre o seu próprio povo. O império governa sobre um povo que não é da sua etnia. Por exemplo, o Império Romano oprimia o povo judeu porque ele dominou, ele fez da Judéia, da Galiléia e da Samaria uma província romana. Ele fez uma colônia romana ali. Roma dominava sobre a Judéia, mas os judeus que ali moravam não pertenciam à etnia romana. Eles não eram romanos. Então o império faz isso. Ele avança e ele governa sobre povos que não pertencem à sua etnia. O reino, por sua vez, governa sempre pelo seu povo, pelo seu próprio povo, pelo seu país, pelas suas pessoas, pelos seus cidadãos. E quando Paulo fala império e reino, ele está fazendo essa comparação. Ele está dizendo o seguinte, que o império das trevas, ele governa sobre um povo que não pertence a ele. O ser humano, ele não foi feito e projetado para pertencer ao império das trevas. Ele não foi feito e projetado para ser governado pelo império das trevas, mas ele foi feito para ser um cidadão do reino de Deus, mas o pecado que escraviza o ser humano não permite que isso aconteça, porque o império das trevas escraviza o ser humano. O reino, por exemplo, ele tem estabilidade. O império não. O império sempre está em constantes guerras, em constante avanço, em constantes batalhas, em constante treta. Império é coisa de treta, entendeu? O Império Romano sempre estava avançando, ele sempre estava guerreando contra alguém. O reino não. O reino ele sempre busca a estabilidade. Quando a gente pensa no rei, o rei sempre procura a estabilidade pelo seu povo. Ele sempre procura que o seu povo esteja estável, que o seu povo esteja em paz, que o seu povo tenha o que comer, que o seu povo esteja, beleza, tranquilo, sossegado, que ele não tenha problemas. O império não. O império sempre pensa em avançar. E é isso que as trevas fazem. As trevas sempre pensam em avançar, enquanto Deus nos abraça em amor, nos abraça em graça e nos protege, assim como o rei faz com o seu reino. Além disso, no reino, o povo é um só povo, uma só nação, uma só língua, ele é estável, ele é seguro e ele é bem governado. Se a gente for parar para pensar um pouco na era medieval, se pode perceber que o rei ele sempre procura por estabilidade e o povo ali é sempre servo do rei, mas não escravo do rei. Ele é servo do rei, mas não escravo, porque o rei serve o povo e faz com que o povo se sinta seguro. O império não. O império não está nem aí. O império não tem esse objetivo. Na verdade, o império ele oprime. O império empobrece, o império rouba, o império ele subjuga, ele violenta o povo a quem ele conquista, o povo a quem ele governa. Essa é a grande diferença entre império das trevas e reino. E aí, Paulo diz,
Porque Deus nos libertou desse império, ele nos libertou da escravidão do pecado, ele nos libertou da escravidão do império e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos redenção e remissão. A maneira de Jesus e Deus fazerem com que a gente saia do império das trevas e vá para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor, é pela redenção e pela remissão. E aqui, para a gente entender o contexto ou o conceito de redenção e remissão um pouquinho mais claramente, a gente precisa ir para um texto aí paralelo a esse, que Paulo também cita em Efésios 1, versículo 7. Eu vou ler desde o 3, porque eu vou confessar uma coisa, eu tenho um toque aqui com esses versículos que começam com vírgula ou no minúsculo, que é só uma continuação. Então eu vou ler desde o 3 aqui para a gente ler mais a palavra de Deus. Não custa nada. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Aleluia. E nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aleluia. Para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aleluia. Esse é o versículo que você mais vai falar, o texto que você mais vai falar aleluia na vida, quando você lê a Bíblia. Efésios 1. No qual temos, versículo 7, no qual temos redenção pelo seu sangue, sublinhe, circule e marque, e remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, sublinhe, marque e circule, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. E aí ele continua, porque não tem ponto final, capítulo 1 até o 20º versículo desse capítulo. O que Paulo está dizendo é que nós temos redenção pelo sangue de Jesus e nós temos remissão pela graça, pelas riquezas da graça de Deus na nossa vida. Redenção é pelo sangue, remissão é pela graça. E aqui a ordem dos fatores altera o produto final, porque tem uma lógica entre redenção e remissão que é muito importante para a gente entender. E esse, de fato, é o backstage da obra de Jesus. Enquanto Jesus estava pregado na cruz, atrás das cortinas acontecia redenção e remissão. Espiritualmente, o mundo espiritual girava em torno de redenção e remissão. Se a gente parar para pensar aqui na palavra redenção, a gente tem a palavra apolutroses, que significa uma libertação efetuada pelo pagamento de resgate. Pelo pagamento de resgate. Vamos lá, para a gente contextualizar o que está acontecendo aqui. Paulo, de novo, ele tem o Império Romano como exemplo. E no Império Romano, naquela época, existiam escravos. Os escravos, então, eram escravizados pelo Império Romano, pelos cidadãos romanos. Gente, naquela época, qualquer pessoa pobre do Império Romano tinha pelo menos 20 escravos. Era muito comum a casa ser cheia de escravos. Os mais ricos no Império Romano tinham literalmente milhares de escravos nas suas terras e nas suas casas. Então, a escravidão era muito comum naquela época. E existia um fato, um ato, que se fazia com o escravo quando o escravo era comprado por alguém. Imagine, então, um mercado de escravos ali na rua, em qualquer lugar do Império Romano, em qualquer província, tinha ali um mercado de escravos. E alguém ia lá para comprar esse escravo. Quando a pessoa iria comprar aquele escravo, ele pagava um resgate. Ele pagava uma quantia e ele pagava um resgate para que aquele escravo fosse dele. Esse resgate significa redenção. Aquele cara que estava comprando aquele escravo estava redimindo aquele escravo. Isso acontecia tanto para quem estava comprando o escravo, quanto para quem estava libertando o escravo. Quando o escravo também era libertado, a quantia que se pagava para o escravo ser liberto também era a redenção, também era o resgate. O que Paulo está dizendo aqui é que a redenção nas nossas vidas, para que nós não fôssemos mais escravos do império das trevas,
foi feita por Jesus. Este resgate foi pago por Jesus. Jesus pagou pelo nosso resgate para que nós não fôssemos mais escravos do império das trevas, para que não fôssemos mais escravos do pecado, para que não fôssemos mais escravos da nossa própria carne, para que não fôssemos mais nem filhos da ira e nem filhos da desobediência. Para que isso acontecesse, um resgate precisava acontecer, uma redenção precisava acontecer, um valor precisava ser pago. Que valor foi esse? O sangue de Jesus. Enquanto Jesus estava pregado na cruz, enquanto Jesus estava sangrando na cruz, enquanto Jesus estava sangrando por nós, aquele sangue era o pagamento pelo nosso resgate para que não fôssemos mais escravos do pecado, escravos das trevas, escravos do império das trevas. Isso significa redenção. Por isso que em 1 Coríntios 6, vamos lá para 1 Coríntios 6, versículo 19, se não me engano, 19. Versículo 20, porque fostes comprados por preço. Se você ver aqui do ladinho aqui na NVI, você vai perceber que está escrito, porque fostes comprados por alto preço, por bom preço. Porque fostes comprados por bom preço. Que preço que é esse? Que preço que foi pago para nos comprar? O sangue de Jesus. O sangue derramado de Jesus foi o pagamento pelo nosso resgate. Olha só o que Apocalipse 5 diz. Apocalipse 5, vocês acham que Apocalipse não fala sobre isso? Claro que fala. Apocalipse 5, versículo 9, diz o seguinte: e entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Estão falando de Jesus. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Muito bem. Fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Vamos voltar aqui para o texto de Colossenses. Fomos redimidos pelo sangue de Jesus, mas nós também fomos remidos pelo sangue. Aliás, remidos por Jesus. Remissão, a palavra é afeses, que significa livramento da escravidão ou da prisão. Vamos entender a dinâmica do que está acontecendo aqui. Veio a redenção, Jesus, nós éramos escravos do império das trevas, nós éramos escravos do pecado. Veio Jesus com o sangue dele e ele pagou essa dívida. Ele chegou, é um diálogo aqui hipotético e teórico, ele chegou para as trevas e falou assim, eu vim aqui resgatar toda a humanidade. Eu vim resgatar todo mundo. As trevas olharam para ele e falaram assim, cara, sem chance. Porque o resgate disso aqui é morte. O custo disso é morte, é sangue. E é o sangue das pessoas. O salário do pecado é a morte. É a nossa morte. E aí Jesus olhou e falou assim, não, acho que você não está entendendo. Eu vim comprar tudo com o meu sangue, que é limpo, que é santo, que é puro, que foi derramado na cruz por causa disso. Eu estou comprando toda a tribo, eu estou comprando toda a nação, eu estou tirando eles do império das trevas, eu estou tirando eles da escravidão do pecado, da escravidão do império das trevas, e estou comprando isso para mim. Eles são comprados por mim. A partir deste momento, eles são meus escravos. Meus escravos. Eu estou comprando esse escravo para mim. Muito bem, isso é redenção. A remissão, por sua vez, é o livramento da escravidão e é o livramento da prisão. A partir do momento que nós fomos redimidos por Jesus, a partir do momento que nós fomos comprados por Jesus, nós passamos a ser escravos de Jesus e devedores de Jesus. Aliás, afinal, ele derramou o seu próprio sangue, ele derramou o seu sangue puro, imaculado, santo por nós. A partir desse momento, nós nos tornamos escravos dele e devedores. Por isso veio a remissão pela graça. É por isso que a redenção é pelo sangue e a remissão é pela graça. Porque a partir do momento que nós nos tornamos devedores de Jesus, ele olha para nós e fala, ok, você é meu devedor, mas eu te perdoo a dívida, você não tem uma dívida comigo, isso é de graça. Eu fiz isso porque eu amo você, eu fiz isso porque eu sou misericordioso com você, eu fiz isso porque eu tenho graça sobre a sua vida. É de graça isso. Eu paguei
o teu resgate com o meu sangue e eu te libertei da dívida, eu te libertei da escravidão, eu te libertei do pecado, eu te libertei da dívida que você tem comigo agora pela graça. Você está liberado. Você não tem dívida comigo e você é livre. E aí entra aqui o conceito de escravo por amor. Nós somos servos de Jesus não porque nós fomos comprados como escravos. Nós somos servos de Jesus porque agora nós somos livres e nós fazemos agora a obra de Jesus por nós valer a pena como servos dele, já que ele é o nosso Senhor. Então a redenção é o pagamento do nosso resgate. A remissão é o perdão da dívida gerada pelo pagamento desse resgate. Olha só o que Colossenses 2, vamos seguir um pouquinho para frente aqui. Olha só o Colossenses 2, versículo 13 diz. Olha isso. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os delitos, todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. A partir do momento que Jesus nos resgata, nós tínhamos um escrito de dívida, que era o nosso próprio pecado contra nós. Nosso pecado é que derramou o sangue de Jesus. Foi o nosso pecado que matou Jesus. Foi o nosso pecado que fez com que o sangue dele fosse derramado. Esse escrito de dívida, Jesus cancelou. Jesus quita a dívida pela remissão. Jesus quita a dívida pela graça. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o que nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É como se Jesus ele derramasse o sangue. Por isso que eu estou falando que a redenção e a remissão é o que estava acontecendo nos backstages, daquilo que estava acontecendo ali na vida real com Jesus sendo crucificado. Enquanto ele derramava o sangue dele, ele estava pagando pelo nosso resgate. Só que junto com isso, pela graça, ele estava perdoando a dívida que nós teríamos com ele, perdoando a dívida dos nossos pecados, perdoando a dívida da nossa injustiça, perdoando a nossa dívida, perdoando a nossa vida, perdoando a gente de absolutamente todas as coisas. Ele pega a nossa nota promissória, que é o comprovante da nossa dívida, e ele cravou na cruz falando o seguinte, tá aqui, ó, tá na cruz, tá pregado na cruz, fim de conversa, não tem mais conversa, você não é mais escravo do império das trevas e você também não tem mais uma dívida. Você é livre pelo sangue de Jesus derramado na cruz e pela graça manifesta nos livrando da dívida que o pecado nos trazia, que era a morte. E junto com isso, Jesus ainda despoja principados e potestades publicamente, os expondo ao desprezo, triunfando deles na cruz. É como se Jesus pegasse os demônios agora, tudo aquilo que concerne as trevas, todas as potestades, todos os principados, todas as autoridades, tudo, e absolutamente tudo, e ele expõe essas potestades na cruz, a vergonha. Ele olha para eles e falando assim, ó, tá vendo essa dívida aqui, esse escrito de dívida que o Valdivino tem? Tá vendo esse escrito de dívida que o Rafael tem aqui? Então, tô pregando na cruz, meu amigo. Aqui não tem mais essa. Não existe mais condenação sobre a vida dele, não existe mais pecado sobre a vida dele. Eu estou declarando pela redenção e pela remissão dos pecados que ele é justificado e que ele é inocente. Não existe mais absolutamente nada que o condene. É por isso que a justificação ela vem mediante a redenção e a remissão. Porque é a redenção e a remissão que são o fator gerador da justificação. O que nos inocenta, o que nos justifica é a redenção e a remissão. É o sangue derramado por Jesus na cruz, pagando a dívida que tínhamos, e depois a remissão, perdoando a dívida que tínhamos. Agora nós não temos mais dívida, não temos mais condenação, nós somos completamente inocentes, lavados pelo sangue de Jesus, prontos e tranquilos para entrarmos na presença de Deus em nome de Jesus, sabendo que a obra de Jesus é eterna e hoje nós podemos ter acesso à presença do Pai, não pelo nosso mérito, mas pela graça manifesta na cruz, mediante a remissão e a redenção
e a remissão de pecados. Ficou claro, gente? Meia hora cravados, gente. Ficou claro essa parte? Ficou alguma dúvida? Alguém tem algum comentário a fazer? Alguém tem uma dúvida? Alguém tem uma pergunta? Alguém sente que tem que falar alguma coisa? Alguém sente que tem que falar algum aleluia? Pode falar, não tem problema. Não tem problema. Podemos tocar em frente? Partiu, então? Aleluia! Ah, isso aí, aleluia, tá vendo? Norberto, é contigo. Amém. Sensacional, na verdade, nós entendermos que tudo isso faz parte da justiça de Deus, que é um tremendo assunto, na verdade, que faz Paulo mesmo vibrar. Eu penso que ele não consegue transferir para as letras aquilo que ele pregava, manifestava ao vivo, e provavelmente o seu evangelho, aquilo que ele chama de seu evangelho, e que ele pregava em todos os lugares, era justamente isso. Nós apenas aqui estamos começando a abordar o assunto, ele é bem mais extenso, e eu sugiro a leitura cuidadosa de toda a carta aos Romanos, especialmente os 8 primeiros capítulos, que vão nos direcionar em torno desse tema e nos fazer entender. Eu aprendi com um professor meu, e ele diz o seguinte: se você quer entender Paulo, especialmente as cartas mais complexas, né, Efésios, que o Alexandre já mencionou, e Romanos, comece lendo umas 50 vezes e talvez você comece a raspar alguns entendimentos do que Paulo entendia. Nós não conseguimos entrar muito bem na mente de Paulo como ele pensava, porque ele era judeu. Judeu, o livro de Atos menciona que ele era cidadão romano, ou seja, estava familiarizado com a própria vida, com aquilo que o Império Romano manifestava, provavelmente familiarizado com o direito romano, com a operação das leis romanas, porque os termos que ele usa são transpostos do latim para o grego. Então, ele usava termos jurídicos do direito praticado no Império Romano. Eu quero aproveitar o restante desta noite e colocar mais um assunto aqui que está relacionado, profundamente relacionado ao que nós estamos tratando. Vamos lá mais uma vez ao texto de Romanos capítulo 3. Nós vamos saber de cor esse texto daqui a pouquinho. Nós já lemos ele completo, eu quero me deter no versículo 25. A quem Deus propôs como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, se redenção, se apolutrosis e afeses, e também de kaios, que nós vimos nas aulas anteriores, são termos do direito romano, propiciação faz parte do direito divino, de Deus. A palavra que Paulo usa aqui é hilasterion. Ela tem uma gama de significados, vários deles, mas basicamente está relacionado à conciliação ou a aplacar a ira. E para entendermos o que de fato acontecia aqui, o que Paulo está mencionando, nós precisamos voltar à maneira pela qual a justiça de Deus se manifestava no Antigo Testamento. Porque justamente na época em que a legislação de Deus foi promulgada, eu me refiro à Aliança do Sinai, que determinou os 10 mandamentos, uma rigorosíssima lei cerimonial, que era composta por ofertas, sacrifícios, holocaustos, todo o sistema sacerdotal, tudo em torno do tabernáculo, tudo isso fazia parte da lei cerimonial que Deus estabeleceu para o seu povo. E um desses atos, uma dessas cerimônias, está relacionada ao dia da expiação. Eu quero mostrar uma figura aqui para de repente todos estão familiarizados e de repente não. Isso aqui é o tabernáculo do povo de Deus no deserto. Deus deu ordens claríssimas, com todos os detalhes de como isso deveria ser construído. Cada uma dessas partes, desde a cerca, desde as colunas, até a corda que prende essas colunas, aponta de alguma forma para Jesus Cristo. Aqui nós temos um altar de sacrifícios, no qual havia fogo constante, porque constantemente, dia e noite, havia carne sendo queimada.
E em torno desse altar havia sempre sangue derramado, porque todos os sacrifícios, todas as ofertas deveriam ter o seu sangue derramado em torno do altar. Os sacerdotes se lavarem, aqui havia uma pia, chamada pia de bronze, ou bacia de bronze, na qual eles se lavavam. No interior do tabernáculo, nessa edificação aqui, havia duas divisões claras, o lugar santo e o santo dos santos. No lugar santo nós tínhamos o candelabro, que tem a sua representação, do outro lado, a mesa dos pães, os 12 pães, representando as 12 tribos de Israel e o que Deus queria fazer com esse povo, o altar de incenso. E o véu, né? Esse véu que separava o Santo dos Santos. No Santo dos Santos estava a Arca da Aliança. E sobre a Arca da Aliança, o propiciatório, que é essa tampa que fechava a arca. Tudo isso tem seus inúmeros detalhes e não quero entrar nisso aqui, em detalhes aqui. O fato é que nós precisamos notar essa diferença, porque o que nós queremos mencionar, e o que Paulo tem em mente ao mencionar a propiciação, está relacionado a esta parte do tabernáculo no chamado Dia da Expiação. Provavelmente você já ouviu falar, nos dias de hoje, os judeus celebram o Yom Kippur, o Dia Nacional do Jejum dos judeus, o Yom Kippur. E esse é um eco, uma lembrança do Dia da Expiação estabelecido no Antigo Testamento. A palavra Yom significa dia e Kippur vem de kafar, que é expiação. Então, o que acontecia neste Dia da Expiação? O sumo sacerdote, ou os sacerdotes, precisavam separar 2 bodes, chamado bode expiatório. Você já ouviu falar dessa expressão, provavelmente também. Um desses bodes deveria ser, então, morto, e o seu sangue derramado numa bacia, que ficaria de posse do sumo sacerdote, e a sua carne queimada no altar. O outro bode, sobre outro bode, o sumo sacerdote deveria confessar todos os pecados da nação do ano que passou. Era uma festa anual. Então, se porventura alguém deixou de reconhecer alguma transgressão, iniquidade ou pecado, ali era a hora para que tudo fosse resolvido. Muito bem, com o sangue daquele bode, que estava numa bacia, então, o sumo sacerdote entrava no lugar santo e, pegando uma vara de hisopo, que era um arbusto comum, ele esparramava, espirrava aquele sangue sobre todos os móveis, sobre as paredes, toda aquela lindeza, belezura, agora estava sendo cheia, manchada de sangue. Para você ter uma ideia, todos os móveis, todos os utensílios ali eram de ouro, inclusive as paredes, e de repente manchadas de ouro. Naquele dia da expiação, e somente naquele dia, o véu que separava o lugar santo do santo dos santos era removido, para que, finalmente, o sangue daquele bode deveria ser derramado sobre a tampa do propiciatório, sobre a tampa da arca, sobre o propiciatório. A ideia era o seguinte, e ali se fazia o sacrifício dos pecados da nação, o resgate dos pecados da nação. A palavra expiar é um significado muito interessante. Eu não lembro se eu mencionei isso na última aula sobre justificação ou não, mas vou repetir aqui. Os pecados da nação de Israel, tanto como do povo como individuais, eles não eram perdoados, eles eram simplesmente cobertos. Então é como se eles fossem acumulados, e cada vez que houvesse uma transgressão, um novo pecado, um sacrifício de animal era necessário, como substituto da vida do próprio pecador, para que esse sangue fosse, então, coberto. O livro de Hebreus, aliás, a Epístola aos Hebreus, cujo autor desconhecemos, ela é muito interessante. Ela faz uma justaposição da antiga aliança, do Sinai, com todos os seus regulamentos e regimentos, inclusive do tabernáculo, que eu mostrei, para a nova aliança, mostrando justamente os contrastes. E ele menciona no capítulo 9, versículo 22, que sem sangue não há remissão, né? Dando a entender que a redenção e remissão que o Alexandre acabou de explicar estão no sangue. Mas ele está se referindo ainda ao sangue da antiga aliança, ou seja,
não havia como obter o perdão dos pecados na antiga aliança. Eles simplesmente eram cobertos. Não podiam ser removidos. E ano após ano se repetia a mesma cerimônia. Ano após ano, o povo corria o risco de não se tornar favorável diante de Deus mediante o sacrifício daquele bode, mediante o derramamento daquele sangue. Há uma lenda, isso é lenda porque não há registro bíblico disso, que inclusive o medo era tanto, o receio era tanto, que o sacerdote tinha uma corda amarrada aos seus pés. Porque uma das características das vestes sacerdotais é que eles eram providos de pequenos sinos, e isso é fato, né? Pequenos sinetes assim. Então, quando o sacerdote andava, havia um som característico do sacerdote se locomovendo. Enquanto o sacerdote estava entrando no Santo dos Santos, todos podiam ouvir o sino. Se por um momento ou outro esse sino parasse de bater, é porque provavelmente Deus não aceitou aquele sacrifício e o sacerdote morreu. Como ninguém poderia entrar no Santo dos Santos a não ser o sumo sacerdote, então disse que se amarrava essa corda e, se fosse o caso dele morresse, se retirava de lá. Tão sério era esta cerimônia. Ou seja, o povo ficava todo fora do tabernáculo, esperando, aguardando a saída do sumo sacerdote, porque se ele vivesse, se ele estivesse vivo, se ele saísse, então Deus aceitou o sacrifício daquele bode, ou o sangue daquele bode, e o povo então se tornaria novamente favorável, propício a Deus por um ano. Por um ano. Muito bem, esta é a cerimônia simbólica, ela acontecia no 10º dia do 7º mês. Né? Sem entrar em detalhes aqui, mas existe uma disciplina que nós estudamos, que é a hermenêutica, as maneiras os critérios para interpretar a Bíblia, e todos os números eles têm um significado. 10 significa, ou está relacionado à responsabilidade do homem. Por isso, por exemplo, são 10 mandamentos. E 7 significa ou está relacionado à perfeição. Então, aqui nós temos a responsabilidade do homem de alcançar a perfeição até na data em que Deus estabeleceu para este sacrifício. Mas eu imagino, gente, que era um dia extremamente tenso para a nação de Israel. Nós não temos registro de que, de alguma maneira, ou em algum momento, Deus não aceitou esse sacrifício. Mas ali era muito sério, porque era uma oportunidade do povo se tornar favorável e propício a Deus mediante o sangue derramado sobre o propiciatório, sobre a tampa da arca. A arca, por sua vez, representava a própria glória de Deus, a presença de Deus. Ou seja, a nuvem de Deus se manifestava ali. Deus habitando no seu povo sobre a arca, né, sobre o propiciatório. Ali subiu uma nuvem. Não é aquela fumacinha da figura que eu lhe mostrei. Era uma nuvem escura, porque ela envolvia a própria glória de Deus. E o homem não pode acessar a glória de Deus, senão ele morre. E não é porque Deus não quer se mostrar, porque Deus quer privar o homem da destruição. Mas, enfim, o sacrifício do sangue, então, derramado sobre o propiciatório, tornaria favorável o povo diante de Deus por um ano. No ano seguinte, repete-se novamente a cerimônia. Inclusive, o escritor aos Hebreus menciona isso muito bem. Agora, quando nós falamos, ou quando Paulo diz que ele foi feito, é a nossa propiciação, né? Romanos capítulo 3, novamente, ele é a nossa propiciação, ou Deus o propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Isso significa, ou isso está relacionado ao sacrifício único, verdadeiro e total da parte de Jesus Cristo, do sangue de Jesus Cristo, para o perdão eterno, perene. O escritor aos Hebreus, mais uma vez, eu sugiro, especialmente a leitura do capítulo 7, 8 e 9, nos mostram exatamente isso. É que com o sangue de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus pelo seu sangue é único e tem validade eterna. Nós tratamos isso na justificação. Nós fomos eternamente justificados, inocentados.
Então, quando Deus propõe a Jesus Cristo como propiciação, é porque ali ele está eliminando o pecado do meio do seu povo. Perceba que no símbolo do Antigo Testamento, o sumo sacerdote precisava repetir esta cerimônia ano após ano, porque o sangue cobria, o sangue do bode, dos animais, simplesmente cobria o pecado. Mas em Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo, na redenção, remissão, na propiciação de Jesus Cristo, o pecado é simplesmente removido. Deus se satisfaz com o sangue do seu Filho Jesus Cristo. É a figura que o Alexandre usou no backstage, né? Aquilo que está behind the scenes, atrás das cenas, é exatamente isso. Eu consigo imaginar o seguinte, 2 cenários bem distintos no momento em que Jesus Cristo está aqui no cenário que os humanos, que a humanidade pôde ver, pendurado numa cruz, enquanto ele está morrendo, ou no momento da sua morte, no cenário virtual e espiritual, ele está adentrando no tabernáculo verdadeiro, trazendo a bacia com o seu próprio sangue, oferecendo sobre o propiciatório verdadeiro, real, não simbólico, não um modelo do Antigo Testamento, mas o verdadeiro, o real. E diante da presença de Deus, ele derramou o seu sangue e faz uma pergunta: Pai, o Senhor aceita o meu sacrifício como verdadeiro, único, eterno, pelos pecados de toda a humanidade? Se sim, este é um novo e vivo caminho pelo qual todos agora podem adentrar. E nós sabemos, pelo fato de eu e você sermos perdoados, que o Pai aceitou este sacrifício. Então, a bacia que Deus agora, ou que Jesus levou para o propiciatório e derramou diante da presença de Deus, é o que nos concede, então, o perdão total e restrito, eterno de todos os nossos pecados. Não existe mais sacrifício válido para que eu e você obtenhamos o perdão. Não existe preço a pagar pelos nossos pecados. Nós fomos eternamente redimidos, remidos, justificados pelo sangue propiciatório do Senhor Jesus Cristo. Hilasterion é também um lugar onde se estabelece o perdão dos pecados. Há um autor que eu li que diz o seguinte: o trono de justiça, inclusive do Império Romano, né, que determinava se uma pessoa iria ser culpada ou inocente, culpado ou inocente, inocente ou culpado, se ela iria morrer ou não, isso se dava também no Hilasterion, nesse trono de misericórdia, no trono onde a pessoa obtinha ou não o perdão. Deus usa essa figura, o Paulo usa essa figura, transporta-nos do Antigo Testamento para o Novo, e diante do trono de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo, sacrifício único, total e verdadeiro do sangue de Jesus Cristo, decreta o perdão de todos os nossos pecados por toda a eternidade. Ou seja, o pecado foi simplesmente abolido. A ira de Deus é superada e a sua justiça é satisfeita. Deus não precisa mais, ano após ano, de receber um sacrifício de animais, de receber a visita do sumo sacerdote diante da sua presença, porque ele recebeu a Jesus Cristo como sumo sacerdote verdadeiro, no tabernáculo verdadeiro, com o sangue verdadeiro, não de animais, não substitutivo. Portanto, eu e você fomos justificados mediante o sangue de Jesus Cristo, e isso aconteceu num cenário que é o propiciatório. Quando eu digo o tabernáculo verdadeiro, talvez eu não tenha mencionado e você não saiba, mas Moisés recebeu ordens de construir esse tabernáculo segundo o modelo que Deus mostrou. E ele é a sombra dos bens futuros, como o escritor aos Hebreus nos diz. É sombra do verdadeiro. O verdadeiro está nos céus, tem uma reprodução, talvez não exatamente com esse jeito, mas existe um tabernáculo verdadeiro. E nesse tabernáculo, Jesus Cristo penetrou para além do véu, rompeu o véu, tirou o véu. Então agora o perdão, a redenção, a remissão, expiação, justificação, todos os
todos os termos jurídicos que declaram a nossa salvação, a nossa justificação diante de Deus, não estão mais escondidos atrás do véu. Estão todos visíveis, libertos, todos visíveis e disponíveis para cada um de nós. Então, propiciação, que é para finalizar aqui, o termo que Paulo menciona e insere aqui, né, no grande assunto sobre justiça de Deus, é porque a mentalidade dele, o conhecimento judaico dele, queria justamente transportar para a ideia de que a justiça de Deus, que foi estabelecida no Antigo Testamento e que exigia o sacrifício ou o sangue para expiar, para perdoar pecados, foi definitivamente feito na obra de Jesus Cristo, quando ele mesmo ofereceu isso como propiciação. Existe uma discussão muito interessante, porque os gregos e outras culturas, outras seitas, né, eles usavam sacrifícios de animais, de sangue, para aplacar a ira dos seus deuses. Né? E foi provavelmente pensando nisso, pasmem vocês, pasmem, foi pensando nisso que Deus estabeleceu o valor do sacrifício. Mas aqui, gente, nós temos o texto que diz que Deus propôs, não foi o homem. A proposta, a iniciativa foi do próprio Deus. É como se nós pensássemos assim que Deus tinha um problema com o pecado. O pecado da humanidade estava sempre diante dele. E ele resolveu o problema de uma vez por todas. Deus propôs o sangue do seu próprio filho para acabar, aniquilar com todo e qualquer pecado da humanidade e também da presença dele. Ou seja, Deus não lida mais com esse tipo de coisa. Ele aboliu o pecado no sangue do seu filho Jesus Cristo. A grande questão que muitas vezes nos atormenta é o seguinte, ok, mas eu ainda sou pecador, a natureza ainda reside em mim. Sim, isso é fato, e teremos de conviver com isso até sermos definitivamente transformados e transportados para a eternidade. Mas a questão é que não há mais preço a pagar, não há mais sacrifício necessário. O sacrifício, o preço do sangue de Jesus Cristo foi suficiente para pagar por todos os nossos pecados, passado e futuro. Nós já temos uma garantia de que ele está perdoado, seja lá o que nós fizermos. Evidentemente, conforme o Alexandre mencionou, se nós servirmos a Jesus Cristo em amor, se nós dependermos do Espírito Santo, a nossa vida vai ser constantemente transformada. Nós trataremos isso nas próximas aulas, que são aspectos práticos de tudo isso que nós estamos falando aqui, de como desenvolvermos uma mente livre de pecado. E, especialmente, uma mente livre de culpa e de condenação. Meu irmão, minha irmã, saiba o seguinte, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vou repetir, isso é Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós podemos, com toda a liberdade, sem nenhuma culpa, sem nenhum peso, nos aproximarmos da presença de Deus, diante do trono de Deus, falarmos com Ele, termos comunhão com Ele, porque não existe impedimento, não existe barreira, não existe inimizade. Nós somos conciliados, reconciliados com Ele, por meio do sangue de Jesus Cristo, pela propiciação, pela redenção, pela remissão e todos os demais termos que nos aproximam e nos atestam e nos dão a liberdade para estarmos diante de Deus. E é muito comum, né, nesses anos de ministério, eu observo muita gente ainda querendo pagar o preço, querendo fazer alguma coisa. Não pode ser tão simples. O que eu preciso fazer para que Deus me perdoe? Nada. O que eu preciso fazer para viver tranquilamente diante de Deus? Nada. Apenas creia naquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós. É crer. O Evangelho de João, que muita gente sugere e como primeira leitura, ele talvez tenha a linguagem mais sacerdotal de todos os evangelhos, de todas as cartas do Novo Testamento. Né? João tem a cabeça de sacerdote. E ele cita 99 vezes, literalmente, 99 vezes, para que nós creiamos. O verbo crer aparece 99 vezes na epístola, ou no evangelho. Para que, de fato,
todas as nossas ações sejam movidas pela nossa fé, por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que nós aceitamos como verdade da parte de Deus em Jesus Cristo para as nossas vidas. E, gente, nós precisamos aprender a viver isso, a usufruir da justiça de Deus. Eu penso que Paulo, ele arrancava, ou tentava arrancar, e perdia os seus poucos cabelos. Dizem que ele era calvo, a tradição diz que ele era calvo, tentando convencer e persuadir pessoas a viverem justificados diante de Deus. Não é a religião, as seitas que estão à nossa volta, que nos cercam, elas tentam de todas as maneiras dizer: você não é digno, você não pode, você tem que pagar o preço, você tem que rezar, tem que pagar as suas promessas, tem que andar de joelhos, tem que subir a escada. Não, nenhum sacrifício é necessário para usufruirmos da redenção, da remissão, da justificação diante de Deus. Amém, meus amados. É isso, Alexandre. Amém, amém. Gente, alguém tem algum comentário, alguma pergunta? O Valdivino tem uma, ele me mandou. Já vamos resolver a questão, Valdivino, só um pouquinho. Alguém mais tem uma pergunta? Ana, diga, Ana. Amados, eu nunca vi uma aula tão maravilhosa na minha vida. Eu me libertei de uma forma, eu estou aqui voando. Glórias a ti, Senhor. Obrigado, aleluia. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Valdivino, você me mandou, posso expor sua pergunta para todo mundo? Ele diz o seguinte: Alexandre, você poderia explicar o versículo 20 de 1 Coríntios 6? O que seria glorificar a Deus com o seu próprio corpo? Vamos voltar para o texto aqui e a gente já vê. Tem tudo a ver com um contexto, tá? O que responde a tua dúvida é o contexto para o qual Paulo estava escrevendo aqui. Versículo 20 aqui, ó. Vou até selecionar o versículo. Porque fosses comprados por bom preço, fosses comprados por alto preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Se a gente der uma roladinha aqui para cima, a gente vai ver sobre que ele estava falando sobre imoralidade sexual. O que acontece? Corinto era uma cidade extremamente promíscua, extremamente imoral sexualmente falando, certo? Ela era a cidade guardiã do templo da deusa Afrodite. Existiam, inclusive, prostitutas cultuais dentro desse templo e eles faziam horrores lá dentro como rituais de culto à deusa Afrodite. Então, Homens quando também. Paulo... Sacerdotes cultuais também, homens também. Homens também. Então, quando Paulo abre a igreja lá, ele tem que lidar com a situação toda e ele tem que lidar com esse povo todo se convertendo. Ele tem que lidar com a galera que participava desses rituais, desses ritos, dessas prostitutas, inclusive, e também dos sacerdotes se convertendo, cara. Só que o problema é que essas pessoas têm que mudar o seu estilo de vida. E é disso que ele está falando aqui. Ele fala assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas não convém, ele começa falando. E aí ele começa a dizer, ó, não sabeis vós, versículo 15 aqui é muito chave, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Porque lá a prostituição, cara, comia solta, cara, rolava solto, entendeu? Então aquilo era muito comum. Quando Paulo diz, olha, vocês foram comprados por bom preço, vocês foram comprados por alto preço, façam valer a pena, glorifiquem o corpo a Deus com o corpo de vocês, com a santidade de vocês, não com a imoralidade sexual, mas sim com a moralidade sexual. Então é isso que Paulo está querendo dizer aqui com glorificar a Deus com o vosso corpo. Ele está fazendo um ataque direto à imoralidade sexual que acontecia em Corinto. Ficou claro, Valdivino? Legal, ótimo. É isso, gente. Massa demais, hein? Baita aula. Meu Deus. Amanhã a gravação está na plataforma. E ficamos por aqui. Partiu Netflix e pizza. Deus abençoe, gente, e até a próxima.